Você sabia que a história de libertação do povo de Israel começa em meio à dor, opressão e resistência? Nos capítulos 1 a 5 do livro de Êxodo, encontramos marca de seleção branca: o crescimento do povo hebreu no Egito. Marca de seleção branca: a cruel perseguição de Faraó. Marca de seleção branca: o nascimento milagroso de Moisés. Marca de seleção branca: o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. Marca de seleção branca: e o início da missão para libertar Israel da escravidão. Uma narrativa cheia de fé, coragem e milagres que marcaram o início da maior jornada de libertação da Bíblia. Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir cada detalhe dessa poderosa história. A opressão no Egito são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: 2 Ruben, Simeão, Levi e Judá, 3 Issacar, Zebulon e Benjamim, 4 Dan, Naftali, Gade e Asser. 5 ao todo. Os descendentes de Jacó eram 70 a. José, porém, já estava no Egito. 6 Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. 7 Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. 8 Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. 9 Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. 10 Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. 11 Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. 12 Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. 13 Os sujeitaram à cruel escravidão. 14 Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. 15 O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. 16 Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, dê. Se for, matem-no; se for menina, deixem-na viver. 17 Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. 18 Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? 19 Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. 20 Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. 21 Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. 22 Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. O nascimento de Moisés. 2 Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. 2 E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. 3 Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. 4 A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. 5 A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. 6 Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. 7 Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? 8 Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. 9 Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. 10 Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó,
que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. 11 Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. 12 Correu olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. 13 No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? 14 O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. 15 Quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. 16 Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. 17 Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. 18 Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? 19 Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. 20 Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. 21 Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. 22 Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. 23 Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. 24 Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. 25 Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Moisés e a sarça em chamas. 3 Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. 2 Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. 3 Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. 4 O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. 5 Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. 6 Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. 7 Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. 8 Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. 9 Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. 10 Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. 11 Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? 12 Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. 13 Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? 14 Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. 15 Disse também Deus a Moisés:
diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. 16 Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. 17 Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. 18 As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. 19 Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. 20 Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair. 21 E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. 22 Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas, e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e de ouro, e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Os sinais concedidos a Moisés 4 Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? 2 Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. 3 Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. 4 Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. 5 E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. 6 Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e, quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. 7 Ordenou-lhe: depois, agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e, quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. 8 Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. 9 Se ainda assim não acreditarem nestes 2 sinais nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. 10 Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. 11 Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? 12 Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. 13 Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envieis outra pessoa. 14 Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. 15 Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. 16 Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. 17 Leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. A volta de Moisés ao Egito. 18 Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. 19 O Senhor tinha dito a Moisés, em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo.
20 Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. 21 Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. 22 Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. 23 E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. 24 Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. 25 Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. 26 Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. 27 Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus, e o saudou com um beijo. 28 Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. 29 Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. 30 E Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo. 31 E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidirá vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. O faraó aumenta a opressão. 5 Depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. 2 O faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. 3 Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. 4 Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. 5 E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. 6 No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: 7 Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. 8 Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos, e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. 9 Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. 10 Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não lhes darei palha. 11 Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. 12 O povo, então, espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. 13 Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. 14 Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados: Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? 15 Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: Por que tratas os teus servos dessa maneira? 16 Nós, teus servos, não recebemos palha, e, contudo, nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. 17 Respondeu o faraó: Preguiçosos é o que vocês são. Preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. 18 Agora, voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. 19 Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. 20 Ao saírem da presença do faraó, encontrarão-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles.
21 E lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Deus anuncia a libertação. 22 Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? 23 Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Chegamos ao final da nossa jornada pelos capítulos 1 a 5 de Êxodo. Vimos como o povo de Israel, mesmo oprimido pela escravidão, continuou a crescer. Acompanhamos o nascimento e o chamado de Moisés, escolhido por Deus para ser o libertador. E testemunhamos o início do confronto entre o poder de Faraó e a autoridade do Deus verdadeiro. Essa parte da história nos ensina que, mesmo em meio à dor e às lutas, Deus nunca abandona seu povo. Ele levanta líderes, abre caminhos e prepara grandes libertações. No próximo vídeo, vamos continuar acompanhando essa incrível jornada e ver como Deus começa a agir com sinais e maravilhas diante de Faraó. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Até o próximo capítulo da nossa caminhada pela Bíblia.